Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8, o versículo de número 1 ao versículo de número 11. Eu não vou lê-lo na sequência, nós vamos ler versículo a versículo e tecer algum comentário. E eu, pensando no que nós iríamos estar ministrando hoje, né, e pudesse estar falando, e muitos assuntos vieram, muita coisa veio à luz, mas o Senhor, meu coração, ele muito ardeu, ficou ardoso com essa passagem aqui. É uma passagem que é muito comentada, muito pregada, e esse capítulo, né, essa passagem, ela é muito emblemática, né, e é necessário um bom tempo para nós nos debruçarmos, porque tem algumas questões que é importante nós trabalharmos. Mas no tempo que nos cabe, eu quero trabalhar os versículos com os irmãos. Se vocês pegarem no capítulo 7, Jesus, ele é uma sequência que vem, Jesus ele trava uma incredulidade com os próprios familiares. Você vai observar isso do versículo 1 ao versículo 9, e Jesus ele sofre uma oposição, né, no templo, tá, com os judeus, que era a festa dos tabernáculos, e Jesus estava ali ensinando, né? Ele estava justamente no pátio, onde ficavam os gentios, onde ficavam as mulheres, não era propriamente lá dentro do templo, mas na região onde os excluídos estavam. Então, Jesus estava ensinando. E aí você vai observar aqui os religiosos, os fariseus, os líderes religiosos, eles estavam procurando matar Jesus. E Jesus tem um contraponto com eles e ensina as escrituras. E então, quando chega aqui no capítulo 8, nós vamos ver como que uma sequência de fatos, né, que vieram do capítulo 7. O verso de número 1 fala assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Tá? Nós vamos ver que é muito contraponto que tem aqui, é interessante isso aqui. É o texto que é bastante usado, João 7,53, cada um for para as suas casas. Nós vemos que, enquanto os líderes religiosos que procuraram o dia todo tentar matar e tirar a vida de Jesus, eles foram repousar, né? Eles foram buscar. E aqui, Jesus, a Bíblia nos ensina que Jesus, mediante a oposição, Jesus não mudou a sua rotina. Jesus, ele foi para o monte, ele foi para orar. O que nós aprendemos com Jesus, eu observando que Jesus, ele, constantemente, a oração era presente na vida de Jesus. A oração não era algo circunstancial. A oração era algo permanente, era um estilo de vida. Vocês observem que antes de Jesus ele operar o milagre, Jesus ele vinha de um período de oração. Jesus operava o milagre, ele se retirava, se reclusava, não era só para descansar, era para justamente continuar nesse processo de oração. Porque nós temos que entender, amados, que antes, durante e depois de tudo que possa acontecer na nossa vida, nós temos que manter esse padrão, essa linha, né, essa rotina. Tessalonicenses 5,17 nos diz com muita propriedade, Paulo falando, orai sem cessar. É uma ação contínua. Então, nós vemos que Jesus ele passou o dia, né, ensinando, porque o objetivo principal do ministério de Jesus não era a cura, era o ensino. Então, Jesus passa o dia ensinando. As curas eram, vamos dizer, consequências, né, do ensinamento, vinham após o ensinamento. Então, Jesus, observe comigo, Jesus passa o dia ministrando, isso aí já é um desgaste físico. Jesus, ele sofre uma perseguição, né, uma opressão muito grande. A carga emocional sobre Jesus, a carga física sobre Jesus era muito grande, sem contar a carga espiritual. Então, nós vemos que Jesus, ele não dá trégua aqui. Jesus, ele entende o seu propósito, ele entende a sua missão, e então Jesus, ele vai justamente para o Monte das Oliveiras. Provavelmente ele descansou, mas sempre que Jesus se retirava, ele se reclusava, ficava num lugar à parte, era justamente para orar. Então, esse texto começa a nos ensinar
justamente que nós temos que ter uma vida regular de oração. Porque tem uma frase que eu li há muito tempo no livro, há uns 25 anos atrás, ainda tem esse livro, que diz assim: uma noite de oração nos livra de muitas noites de angústia. Eu vou repetir para você. Eu não me lembro o autor agora, mas diz assim: uma noite de oração nos livra de muitas noites de angústia. Então, a oração ela tem que ter primazia na nossa vida. Charles Spurgeon, ele disse que a oração é a respiração da alma. Assim como nós temos que a necessidade de oxigênio, nós precisamos da oração, porque não é só uma questão vital para o corpo, é uma questão de vida eterna, é uma questão de trazer tonificação espiritual. Ok? Então, isso aqui é muito importante, eu quero pontuar aqui, né? Não vou estar trazendo agora um estudo específico sobre oração, pelo menos poderemos falar sobre 5 tipos de oração, mas não é o caso, mas eu quero pontuar a importância da oração, né? A importância. Eu me lembro aqui agora de Josué, capítulo de número 7, versículo 1 por diante, todo o capítulo, mas propriamente quando chega no versículo 10, quando o problema surge na trajetória de Josué, o pecado de Acã é descoberto, Josué vai orar. Aí Deus disse para Josué: não, agora não é hora de orar, é hora de ter atitudes e consertar o que está errado. Então Josué ele deveria ter feito o que ele fez antes. Josué capítulo 5, propriamente capítulo 4 e 5, é Deus dando a diretriz para que o povo se consagrasse, orasse, buscasse a direção do Senhor, para então conquistar Jericó. E Josué seguiu a risca disso. Quando chega no capítulo 7, ele, empolgado, né? Obrigado. Empolgado pela conquista, ele relaxa. E ele vai para a batalha sem consultar ao Senhor. Então, nós temos que entender que a oração é algo fundamental. Amém? Espero que os irmãos estejam entendendo. Tá? Ainda estou aqui nesse versículo 1. E eu me lembro aqui também, Mateus 26, 41, tá? Que vai dizer justamente assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É um texto, irmã Elisângela, professor Júnior, é um texto tão desconstruído e mal compreendido, né, a importância de que Jesus estava no Getsemane, a situação demandava cuidado, ele estava numa angústia titânica da sua alma, porque ele iria experimentar o que nunca ele tinha experimentado, né? Porque a angústia de Jesus, ele não teve medo de ir para a cruz. A angústia de Jesus não foi enfrentar a morte. A angústia de Jesus foi o desligamento com o Pai, né? Então, Jesus, quando ele está no Getsemane, ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus ele estava denotando? Primeiro, Jesus começa com vigilância. Depois, Jesus traz a oração. Se você cruzar essas duas palavras com oração e com jejum, você vai entender o significado dela. Porque a gente pergunta: a carne é fraca para o quê? As pessoas dizem: é fraca para o pecado. Não. A carne, ela não é fraca para o pecado. Pelo contrário. O pecado é o combustível, é o alimento para a carne. Se você pegar Efésios 5,16, Paulo fala assim: andai no espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Então, o que alimenta a carne, ela é forte. O que alimenta a carne é o pecado. A carne, ela ama o pecado. Agora, no que diz que a carne é fraca, é no sentido que a nossa natureza pecaminosa, ela não tem disposição, não tem vontade alguma para atender ao chamado do Eterno, para atender e ter disposição voluntária, prazerosa para as coisas espirituais. A nossa carne, ela sempre vai puxar para baixo, vai ter a tendência de querer o aqui e agora. Tanto prova que quando há o novo nascimento, há a regeneração, a carne não se converte. Por isso que ela vai ter que passar pelo processo de transformação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, especificamente o versículo 16, que nós vamos ter os nossos corpos transformados. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar
também ter corpos transformados, e os dois grupos, os ressuscitados, os que estão vivos, vão encontrar o Senhor nos ares. Então, a carne, ela é fraca para as coisas de Deus. Quando a Bíblia fala que a carne é fraca e o espírito é forte, é um opositivo, é uma coisa que se opõe. Porque tanta palavra fraca quer dizer aquilo que não tem condições de atender um chamado. Mas quando diz forte, é o oposto. É aquilo que está preparado para uma convocação. Então, a carne, ela é fraca para as coisas de Deus. Ela não consegue responder. Mas, no entanto, o nosso espírito, ele tem anelo às coisas do eterno. Você já parou para observar? Não sei se você já teve, se presenciou essa cena. As pessoas embriagadas, até mesmo drogadas, elas escutam o hino, começam a chorar, começam a se quebrantar. O que é aquilo? É o espírito do homem que tem anelo. Por mais que o homem ele tenha caído no pecado, o homem ainda carrega sobre si, que é chamado a imago Dei, ele carrega ainda a imagem de Deus dentro dele, ainda que distorcida. Então, quando Jesus fala em Mateus 26, 41, né, que ele fala sobre a vigilância é o instrumento para domar a carne. A vigilância é as rédeas para disciplinar a carne. E a oração? A oração é o instrumento que vai fortificar o homem interior, para que esse homem interior, uma vez fortalecido, ele tenha condições da aplicação da vigilância, ou seja, ele vai ter condições de disciplinar a sua carne. Então, por isso, a importância na oração, na vida do cristão. A oração, ela não tem que ser algo pesaroso, não tem que ser algo espantoso, não. Ela tem que ser algo consciente de questão de sobrevivência. Eu me lembro que eu fui a uma vigília, estava numa vigília, e eu gosto de tirar um período de oração, né, nas vigílias. E eu estava lá um certo tempo, e quando eu me levantei, a pastora lá chamou, e do nada, ela falando assim, eu quero dizer aqui que eu estou impactada. Eu estava de cabeça baixa, e ela disse assim, eu estou muito impactada, porque eu nunca vi alguém tirar tanto período de oração. Meu Deus, aquilo para mim, irmãos, não me soou bem. E eu não fiquei vaidoso com isso. Eu fiquei triste, sabe por quê? Sabe por que eu fiquei triste quando eu vi isso? Dela ficar impactada porque me viu orando um certo período de tempo. Porque a oração não deveria ser algo que espantasse os cristãos. A oração não deveria ser algo em que as pessoas ficassem abismadas quando alguém tivesse uma vida regular de oração, não. A oração deveria ser algo comum. Assim como nós conversamos, assim como nós vivenciamos, nos alimentamos, a oração deveria ser algo comum. Mas, infelizmente, hoje, nos cultos de oração, eles estão vazios. Não há mais aquela preocupação, aquela chama, aquele querer. E aí eu pergunto aos nobres irmãos, se nos cultos de oração, de orações, ou culto de oração, não há mais comparecimento dos irmãos, será que esses irmãos que não comparecem os cultos de oração em suas casas têm tido um altar verdadeiramente de oração? É algo para nós pensarmos. Então, isso aqui é muito importante, e nós entendermos essa questão, porque a oração, tá, ela não deve ser aquela preocupação em que as pessoas dizem assim, não, eu vou tirar 1 hora de oração. Dobra os joelhos, são 6:06. Eu vou orar até 7:06. Aí ora, quando se levanta, uma vaidade, né, carnal, um sentimento carnal, porque isso é um sentimento carnal. Eu orei 1 hora. Não, tá errado, irmão. Nós temos que ter um horário, sim, para entrar e não ter a preocupação de sair. E você se debruçar, você se deliciar, você se entregar. Porque a oração não é simplesmente falar com Deus. Se você pegar e falar com as pessoas, o que é oração? A oração é falar com Deus. Sim, a oração é falar com Deus. Mas a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo, é uma via de mão dupla. Você fala com Deus, mas também você tem que esperar Deus falar. Você abre o seu coração, você delata a sua alma, você abre-se, se derrama diante do Senhor, mas você também tem que esperar a resposta do Senhor. Por isso que um dos motivos hoje as pessoas não oram como deveriam orar, porque não entendem o que é oração, não sabe qual é a finalidade da oração. E também por quê? Porque não tem mais
essa disposição da espera. Estamos vivendo uma geração imediatista, fast food, né, que quer tudo aqui agora rápido, e entende que esse princípio, esse sentimento, essa postura, essa cultura, querem levar para Deus, e com Deus não funciona assim. Com Deus funciona você orar, orar, orar e orar. E Deus, no seu tempo, na sua hora, no seu momento, então ele vai responder. Porque a função da oração não é mudar, vamos dizer, a opinião de Deus. A oração não tem a função de querer mudar o coração de Deus, não é isso. O propósito da oração é tratar a nós, é trabalhar o nosso senso de comunhão, é trabalhar a nossa relação com o Senhor, é nos quebrar, é forjar em nós um caráter fortalecido, tonificar a nossa alma para estreitarmos um relacionamento com o Senhor. E se por exemplo, numa prática de exercícios físicos, nós temos que repetir, temos que ser paciente para fazer bíceps, tríceps, que temos que fazer exercícios que vão tonificar, exercícios cardio para ter condicionamento, por que vai ser diferente daquilo na minha relação com o Senhor? Tem que ter força, dedicação, espera e paciência. Então, a oração é algo muito vital na nossa vida. Amém? Espero que os irmãos ainda estejam em vivo. Então, voltando aqui para o capítulo de número 8, Jesus ele foi para o Monte Oliveira. Mesmo a oposição acontecendo, Jesus não mudou a sua rotina. Tá? Ele não mudou o seu padrão. Existe outro ponto aqui que vale a pena salientar, é que as pessoas, quando elas estão em suas necessidades, quando elas estão nas suas carências e precisam de um socorro imediato, um pronto socorro de Deus para as suas vidas, elas têm disposição, elas não medem esforços, ela suplanta toda e qualquer adversidade, mas depois que elas conquistam alguma coisa ou suas orações são respondidas, onde é que ficam essas pessoas? Elas abandonam o altar da oração. E aí que deveria ser o contrário. Se eu estou passando uma aflição, dificuldades, problemas, arguras, e então me chego ao Senhor, eu vou ao altar da oração buscar a sua resposta, e ali eu sou agraciado, e o Senhor responde prontamente a minha oração, eu devo então permanecer no mesmo padrão de oração, de busca, por quê? Para ter condicionamento para poder administrar e cuidar daquilo que Deus vai me dar. Tiago, ele fala que muitas vezes as orações não são respondidas, Tiago capítulo 4, versículo 3, 4, 5 por diante, vai dizer que as nossas orações não são respondidas porque nós pedimos mal. Ele vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes os vossos deleites, ou seja, pede para satisfação egoístas. Então, muitas vezes as pessoas não estão prontas para aquilo. E quando recebem, ao invés de permanecerem no altar da oração, elas saem do altar da oração. Já fui agraciado, Deus já me abençoou, já estou feliz, glória. Ou seja, eu vou tirar férias, vou curtir a minha bênção. Não. Você recebe a sua bênção, mas deve permanecer no altar da oração. Pois bem, então, esse contexto, Jesus, aqui nessa palavra introdutória, vai nos dizer, João, ele narra que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, e no verso 2, e no outro dia, a Bíblia diz, e pela manhã cedo. A palavra manhã cedo aqui no grego não é 7 horas, é de madrugada. Provavelmente, na quarta vigília da noite, que é a quarta vigília da noite, no horário romano e no horário judaico, iria de 3 às 6 da manhã. Provavelmente aqui seria em torno de 4, 5 da manhã. Então, Jesus, logo cedo, ele vai para o templo. Verso 2 diz, e tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Então, Jesus cumprindo, e aqui eu me lembrei, Júnior, dos dons ministeriais, Jesus também ele era mestre, no sentido pleno da palavra. Então, Jesus aqui, ele volta à sua atividade, e aqui a gente aprende outra coisa aqui com Jesus, tá? É que Jesus nada abalou o padrão de vida ou de relacionamento, ou propósito de missão na vida de Jesus. Não, de maneira nenhuma. Jesus, no dia anterior, estava sendo ameaçado de morte, na iminência de ser preso. Os líderes religiosos não o prenderam por causa da multidão.
Jesus não se intimidou. Jesus não recuou. Mas por que Jesus ele foi para o templo? Novamente, primeiro, ele tinha convicção da sua chamada, ele tinha convicção do que era para ser feito, mas ele estava revestido pelo poder da oração. Só pode continuando na trajetória e cumprindo cabalmente aquilo que Deus tem confiado aqueles que estão regados, ancorados, firmados, postados no altar da oração. Jesus se reabastece e volta novamente para o templo. E aí, irmãos, é porque é tanta informação. Aí o que acontece? Aí as pessoas acham, porque eu estou orando, eu estou jejuando, então não vai haver oposição. Quem foi que disse a você? Por você estar orando, as situações poderão se agravar. E a Bíblia nos fala que Jesus ele veio de um período de oração, né? Provavelmente, mas com certeza ele estava, não diz claramente, mas ele estava em oração, com certeza. No verso 2, ele volta à sua rotina. E qual foi? Ensinando a palavra. Ele foi ensinar. Nessa passagem, você não vê nenhuma indicação, provavelmente pode ter sido, mas não há nenhuma citação de milagres, de cura, de operação. Porque o maior milagre é a cura da alma através da palavra. É ela que santifica. João 17, a Bíblia nos diz, Jesus falando na sua oração sacerdotal, dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus estava ensinando, ok? Então, pense aqui comigo agora. Jesus naquele ambiente, lembre-se que Jerusalém estava fervilhando de pessoa, era uma das festas mais importantes, que era a festa do tabernáculo, ok? Então tinha muita gente ali, tá? Muita gente. Então a cidade estava abarrotada, estava lotada de pessoas, né, que tomavam ou que tomaram conta daquele lugar, ok? Pense comigo. Então Jesus ensinando as multidões, verso de número 3. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, ok? Do nada aparece, né, essa mulher trazida no ato, que foi apanhada no ato de adultério. As pessoas podem até perguntar, mas como é que pode? Como é que foi? Estavam fiscalizando? Como é que foi isso? Deixa eu só contextualizar os irmãos. Nessa festa do tabernáculo, tá, Jerusalém ficava lotada de pessoas. E muitas tendas, tá? Muitas tendas, elas eram armadas ao redor de Jerusalém, elas eram erguidas, tá? E provavelmente, né, regada a muita festa, a muito louvor, a muito regozijo. E o que foi que aconteceu? Poderia ter ocasionado essa infidelidade conjugal devido aos excessos, tá? Devido aos excessos. Então, imagine, um aglomerado de pessoas chegando a quase 1 milhão de pessoas numa região, várias tendas, muito vinho, muito vinho. Então, muitas vezes, o senso do correto, do moral, ele pode se perder. Então, provavelmente, o que aconteceu foi, né, que essa mulher, no envolvimento, na festividade, deixou-se levar pelo momento de euforia, né, as rédeas da moralidade foram soltas, e então, o que aconteceu? Essa mulher foi apanhada em adultério. Não se tem um relato aqui do homem, porque os dois deveriam passar pelo tribunal de julgamento, mas não é trazido o homem. Então, aqui nós já vemos, tá, a proposta desses líderes, né, que eram os escribas, que eram as pessoas que eram hábeis na transcrição, na tradução e na interpretação da lei, que eram chamados doutores da lei, e temos os fariseus, né, que era, as pessoas falam muito dos fariseus, mas a religião farisaica, tá, era uma religião muito boa, tá, era muito boa, era rigorosa, eles tinham um propósito, mas o que Jesus denunciou não foi a religião dele, dos fariseus, não foi o fariseu, não foi o farisaísmo. O que Jesus condenou neles foi a hipocrisia, né? Eles falavam uma coisa e praticavam outra. Então, Jesus nunca condenou a religião dos fariseus, nunca. Ele condenou foi a hipocrisia deles, porque eles falavam uma coisa e as suas práticas denunciavam como outra. Então, a elite, né, religiosa aqui está, diante do Senhor, e vem, traz uma mulher e coloca essa mulher no meio.
Se o tempo nos coubesse, nós poderíamos estar falando aqui de 3 tribunais. Você que quer anotar, eu vou citar para você. 3 tribunais nós vemos aqui, que é o tribunal dos homens, ou da condenação. Nós vemos aqui o tribunal da consciência, ok? E nós vemos o terceiro tribunal, o tribunal da graça e da misericórdia, ok? Então, nós podemos estar vendo. Se alguém do direito aqui, que opera no direito, vai entender o que eu estou falando. Né? O que é um tribunal? Tribunal é um lugar de embate de ideias, ok? Onde argumentações, elas são lançadas e ali as argumentações vão ser confrontadas até que uma argumentação, uma preposição, um preposto de argumentação venha ter maior embasamento e maior consistência para, então, ter tido como um argumento válido e sustentável, ok? Então, o tribunal é um lugar de embate de ideias. Então, nós vamos ver aqui que, nesse versículo de número 3, tá? Nós vamos ver o primeiro tribunal. Qual é o tribunal? O tribunal dos homens. Tá? Nós vamos ver que aqui tem os religiosos, né? Esses homens aqui, com a preocupação não de tratar realmente o problema do pecado, mas usando, tá, uma pessoa, uma situação, usando de uma mulher, tá, da fragilidade do pecado desta mulher, para então atacar Jesus. Tá? Em nome de uma pseudo-moralidade, em nome de uma pseudo-religião, em nome de uma pseudo-espiritualidade, se levanta para se opor contra Jesus. Tá? Então, nesse primeiro tribunal, nós vamos observar aqui que no tribunal dos homens não há misericórdia, não há graça. No tribunal dos homens, o que acontece? Os homens querem o sangue, os homens querem ver a dor, os homens querem ver a morte, os homens querem ver a destruição. E isso é muito sério. Quantos, né, estão, em nome de uma fé, em nome de uma religião, em nome de Deus, praticam coisas para escravizar, manipular, ter controle e destruir em muitas ou em todas as áreas possíveis a vida de alguém. Tem um livro, eu me esqueci o nome dela agora, da autora, ela é psicóloga, ela é teóloga também, que é, se não me engano, é da editora Vida. Depois, lá no estudo do Júnior, da Elisângela, é estudo da palavra, né? Eu tenho ele, eu vou bater um print da foto e coloco para vocês lá, que o nome do livro é Feridos em Nome de Deus. Eu vou dizer o nome do livro novamente. Feridos em Nome de Deus. Você pode dar no Google lá, imagem, procurar, você bota lá, ele é verde, é uma capa verde, Feridos em Nome de Deus. Essa autora, ela trabalha muito na questão em que quantas pessoas que estão feridas e até mesmo não mais congregam numa igreja e se decepcionaram, feridos em nome de Deus, se decepcionaram pelo fato de que, em nome de Deus, elas foram enganadas, né? Há situações em que líderes, sentado na sua cadeira, abre aspas, de autoridade, de espiritualidade, se aproveitam, né, da fragilidade das suas ovelhas, né, mulheres que com déficit emocional, carentes emocionalmente, mulheres que numa relação conturbada, numa relação abusiva, com traumas de infância, até com sinais de assédio sexual, e muitas vezes elas, vendo na figura daquele homem, daquele líder, uma espiritualidade e um amparo, um conforto, e eles, no entanto, de forma leviana, sagaz, abre-se como que os seus braços como salvador, como aquele que ampara, e vão acolhê-las, mas, na realidade, usando da prerrogativa que lhe é confiada, do ofício, como ministro do Evangelho,
e ali eles vão e se aproveitam dessas mulheres fragilizadas. Quantas mulheres têm assim? Quantas pessoas dentro das igrejas têm assim? Quando não é na área sexual, acontece o fato de que a manipulação, o professor Júnior, professor Segato, já trabalharam isso numa live, né, nesse movimento da teologia da prosperidade, onde tem a manipulação psíquica, emocional, tocando nas necessidades básicas das pessoas, e ali, em nome da fé, em nome da fé, sem dó, sem piedade, a todo custo manipulam as pessoas para que elas possam dar tudo o que tem, até quem não tem, para os seus ministérios, dando a suposição ou dando o pressuposto que ela está fazendo para Deus, mas, no entanto, são cães gananciosos. Então, nós vemos que no tribunal dos homens não há misericórdia. Um outro ponto que é importante nós salientarmos, eu falo muito sobre essa questão, que não é porque o outro ele peca numa área diferente da nossa que nós somos melhores do que ele. Deu para entender? Vou repetir. Não é porque alguém peca numa área diferente do que a nossa que nós somos diferentes do que ele. No tribunal dos homens, os homens, né, quando eu falo os homens aqui, é gênero, homem e mulher, os cristãos, vamos nessa questão, eles são muito complacentes com seus erros, com seus pecados, com as suas falhas. Eles são muito lenientes com isso. Mas com o outro, quando você... Olha, irmãos, uma coisa... É porque tem muita coisa para falar aqui, porque você tem que entender assim. Uma coisa é você denunciar o pecado. Nós temos que denunciar o pecado. Nós temos que bater contra o pecado. Nós temos que levantar, alvorar a bandeira do evangelho. E um basilar do evangelho, da proclamação, ou seja, o querigma, é justamente se opor contra o pecado, denunciar o pecado. É fato, é verdade. Mas, no entanto, não podemos usar essa premissa, para esconder ou mascarar os nossos pecados. Ou seja, eu denuncio o erro do outro no afã e na preocupação, ou então na forma maliciosa, para mascarar o meu. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O outro erra numa área diferente da minha, isso só mostra que nós somos pecadores, que só muda o RG, o nome, o CPF, o nome da mãe, na identidade. Mas o princípio é o mesmo. Então, no tribunal dos homens, as pessoas, elas querem ver o sangue. O outro errou, ele é filho do maligno. O outro errou, ele está no espírito de Judas. O outro erra e peca, ele é filho de Belial. O outro peca, ele é filho de Bezebu. Mas quando eu peco, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Quando eu peco, eu vou, Abba, Pai. Quando eu peco, é diferente. Eu sou complacente. Deus tem negócio comigo. Ele é misericordioso e não deve ser assim. Então, nós vemos aqui nesse texto, nesse primeiro tribunal, o tribunal dos homens. E aqui, irmãos, eu quero... O tempo não vai nos permitir nós prosseguirmos, mas eu quero pelo menos mais uns 5, 10 minutos de nós trazermos essa reflexão, né? O quanto nós temos, e muitas vezes, adentramos dentro desse tribunal e não queremos sair. Quantos de nós que, porque o outro fez uma prática, o outro fez um determinado comportamento, infelizmente, muitas vezes nós, como líderes, nós tratamos o outro a parte da forma como deveria ser tratado. Porque quando eles estão fazendo aqui, eles estão invocando uma lei religiosa, jurídica. Havia um peso aqui jurídico sobre isso. Eles não estão falando mentira, o que eles estão fazendo não é errado. Mas a questão é o propósito para o qual eles estão fazendo, que é desassociado do que realmente é para se entender da lei. Porque a lei que Deus deu ao povo de Israel nunca foi para salvar o homem. Não. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que a lei ela foi dada para atenuar,
para mostrar, para denunciar a pecaminosidade do homem. A lei não foi dada para salvar, muito pelo contrário. A lei foi para mostrar que o homem, ele não pode cumprir as exigências de Deus. Porque ele tem 10. Se cumprir 9 e errar um, ele está fora. Então, eles não entenderam isso aqui. Eles não compreenderam isso aqui. Então, o que eu quero dizer com isso, amados? É que nós temos que entender que quando o outro erra, quando o outro falha, na realidade, nós temos que olhar para o outro que erra e não ver simplesmente o outro que errou. Quando alguém erra, quando alguém peca, nós temos que olhar nós nele. Vou repetir para você. Quando alguém ele peca e nós olhamos e entendemos e compreendemos que o outro pecou, nós temos que olhar no outro nós. Por quê? Porque eu sempre falo isso. As pessoas acham e pensam que as coisas só podem acontecer com os outros. Nós olhamos, só pode acontecer com fulano. Mas nós nos esquecemos que para os outros, nós também somos o outro. Deu para entender? Então, quando alguém erra, nós temos que ter essa percepção, que quando o outro está errando, nós também estamos ali. Porque é bíblico, é só você pegar Romanos capítulo número 6, que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem aqui era nascido quando Adão pecou e recebeu o pecado? Nós não recebemos a questão da transmissão do pecado de Adão na questão fisiológica, biológica, mas na questão herdada espiritualmente. Porque em Adão, nós estamos em Adão. Porque se Adão, aí eu pergunto, se Adão não tivesse cometido pecado, a terra teria se propagado? Haveria multiplicação de pessoas? Claro que sim. Claro que sim. A problemática é que Adão peca, a terra teve a consecução do decorrer da história, mas debaixo do pecado. Então, quando alguém está errando, nós temos que ter o senso, e aquilo que quando alguém peca, isso tem que tocar em nós, que isso aí entraria no segundo tribunal, que é o tribunal da consciência. Não vai dar para nós falarmos aqui, outra oportunidade nós falamos, eu quero me deter nisso aqui, que nós temos que entender, amados, que entre alguém do mundo e nós, a diferença clara é porque nós nascemos. Mas nós temos que entender que, apesar de, como diz João capítulo 1, versículo 12, né? Todos quanto receberam, ele veio para o que era o seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É fato e verdade que nascemos de novo. Mas nós temos que entender, aquele que ainda não nasceu de novo, ele não deixou de ser criatura de Deus. Ele também é alvo da misericórdia e da graça. Quanto mais aquele que, se convertendo, aceita Cristo como Salvador. E aqui, queridos, eu não estou falando que nós vamos ter que aceitar o pecado do outro, passar a mão no pecado. Não. Tem que ser tratado. O pecado tem que ser confrontado. Mas o que eu estou colocando aqui é para nós não entrarmos num caminho em que vá nos distanciar do propósito. Vai nos levar para um caminho que é oposto, que é propositado por Cristo. Ok? E o que eu quero dizer é no seguinte fato. Eu sou espiritual, eu sou crente, eu sou servo, eu sou pastor, eu sou missionário, e olhar, escute isso, para o outro, ainda que ele não peque, o que ele peque, eu olhar para ele com um olhar de diferença e dizer assim, eu sou melhor do que fulano. Em que nós somos melhores? Porque até o ar que nós respiramos não é nosso. Em que nós somos melhor? Em nada. Então, essa passagem aqui, ela tem essa proposta, né, o que Deus ministrou no meu coração, para nós termos esse entendimento de olhar para o outro com misericórdia, com compaixão. A palavra compaixão no grego, é até interessante né, ela tem a conotação compaixão, ela vem de com, que é juntamente ao lado de, paixão, sofrimento. É sofrer conjuntamente, é sofrer juntamente com o outro. Essa ideia da palavra compaixão não é simplesmente ter pena, coitadinho, não. É sentir o que o outro sente, é sentir a dor do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, se tiver outros pastores aqui, vai entender o que eu vou falar.
Para um pastor, tá, é menos doloroso sepultar uma ovelha do que aplicar uma disciplina. Eu vou repetir, é muito doloroso nós aplicarmos uma disciplina num cristão, numa ovelha. Dói muito mais do que sepultá-la. Isso é muito doloroso. Por quê? Porque aquele cristão ele está sendo tirado da comunhão dos santos. Aquele cristão ele está num processo de desassociação. E isso é muito doloroso. Então, nós temos que entender, né, que quando alguém erra, quando alguém peca, eu estou ali. Não ali no sentido que eu sou responsável pela prática do outro, mas no sentido que eu posso também estar ali. O apóstolo Paulo, ele diz com muita propriedade em Coríntios, ele diz assim, aquele que pensa, não é que está, ele fala que pensa que está de pé, olhe para que não caia. Ou seja, o que é que o apóstolo está falando? Todos nós estamos sujeitos. Então, o que acontece é que esses homens, numa posição da qual eles deveriam ser um agente de restauração, de serem um agente de erguer, de levantar, de graça e de misericórdia, mas, pelo afã e o motivo que estava no coração deles, perderam todo o propósito. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, viu, amados? Você pode ter boa intenção, você pode ter o melhor propósito da sua alma. Mas se não for pelas vias corretas, se não for fundamentada pelas regras, o seu propósito se perde. Porque entre boa vontade e boa razão e princípio, sempre quem vai prevalecer são os princípios, e não a boa vontade ou boas intenções. Deu para entender? Vou repetir para você. Você pode estar cheio de boa vontade, cheio de boas intenções, mas o que vai prevalecer são os princípios, não sua boa vontade. Quer uma prova disso? Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, vai falar sobre Cornélio. Sabe que era um homem temente a Deus, um homem que dava esmola, era um homem que era mais crente do que muitos crentes, inclusive, quem sabe até de nós, na atualidade. Mas faltava uma coisa. Se ele que estava ali, com todas as boas intenções que ele estava, verdadeiro, mas se ele não entrasse pela porta, que era chamado o princípio do evangelho da salvação, não teria resultado. Seria perdido. Deu para entender? Então, acima de qualquer boa vontade, boa intenção, sempre vai prevalecer princípio. Embora que esses homens aqui em João 8, né, eles não estavam com o propósito correto, mas se perderam. Então, eu quero deixar nessa palavra introdutória para os meus irmãos essa pequena reflexão, né, que vamos olhar quando alguém errar, quando alguém falhar, dizendo assim, poderia ser eu. Poderia ser eu. Porque, irmãos, eu sempre lembro desse texto, Isaías capítulo 6. Isaías, ele entra, ele tem aquele êxtase, né? Ele tem aquela visão, e ali ele é tocado, ele é confrontado pela glória de Deus. Porque existe a Shekinah e existe a Kavod. A Kavod é um tipo de glória. A Shekinah é outra coisa. Tá? Na Kavod, que Isaías presenciou ali, Isaías ele se depara. Ele olha e diz, miserável homem que sou. Então, olhar para o outro quanto peca é ter a compreensão daquilo que é sagrado e daquilo que nos afasta do Senhor. Isso é muito importante nós termos essa compreensão. Porque quando o cristão, ele tem essa essência, ele compreende esses princípios, de que o outro errou e eu posso também estar ali, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter o quê? Prudência, ele vai estar em alerta, ele vai ter graça sobre a vida de alguém e misericórdia. É como Jesus falou. Jesus disse que a questão não é sacrifício, a questão é que misericórdia que eu quero, não sacrifício. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, né? No tribunal, esse é o tribunal dos homens, no tribunal da consciência, o homem é levado a uma introspecção, né? E aí seria outra questão para nós estarmos falando, deles verem quem realmente eles são, tá? E então o tribunal da graça, é onde a graça mostra quem Deus é diante daquilo que nós somos. E isso é muito importante nós estarmos entendendo. Então, eu quero agradecer ao professor Júnior, muito obrigado, querido amado irmão, a confiança,
nós podemos, de alguma forma, estarmos aqui contribuindo com os irmãos. Quero agradecer às 26 pessoas que até agora permaneceram aqui conosco, e agradecer a Elisângela também, essa amada irmã que a gente aprendeu a amar, respeitar os amados irmãos aqui. Quero agradecer a todos e quero dizer aos irmãos que, se nós formos úteis, segunda-feira, nós estamos aqui à disposição já para os irmãos. Amém? Shalom Adon, Baruch Hashem.